Em 3 jogos pelo Flamengo, Leonardo Jardim foi campeão carioca, ganhou do Cruzeiro jogando bem, 15 finalizações pro Flamengo no jogo e atropelou o Botafogo dentro do estádio Newton Santos. Mas, rapaziada, a vitória do Flamengo sobre o Botafogo virou assunto em todo lugar. A imprensa, torcedores e comentaristas estão repercutindo muito esse clássico. Neste vídeo, eu vou te mostrar as principais notícias, análises e tudo o que está sendo dito sobre esse jogão. O tempo inteiro com um homem a menos, o VS. Quando sai o primeiro gol, eu acho que o jogo era um jogo de lá e cá. Porque o Botafogo tinha tido 2 boas jogadas pelo lado esquerdo, o Flamengo com o gol 2 ou 3 boas jogadas pelo lado direito. E aí sai o gol em que o Flamengo tem os méritos de conseguir acionar o Varela atacando a profundidade ali pelo lado do campo. O Flamengo insistiu muito nessas bolas e funcionou muito bem, seja porque o Botafogo deu muito espaço, seja porque o Botafogo não estava muito certo ali ao marcar a última linha, a linha de impedimento. Então, e aí o Botafogo no fim acaba levando um pouco de falta de sorte, porque o Barbosa não ganha dividida e depois a bola desvia no Bastos. E aí o Botafogo de novo sentiu muito gol. Isso tinha acontecido na Libertadores. O Botafogo fazia, lá no Equador já, o Botafogo fazia um bom jogo, aí tomou o gol na falha do Léo Link, e aí só foi voltar no jogo no fim no segundo tempo. A reta final do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu jogar. E o Botafogo sentiu demais ter tomado o gol nesse gramado do Newton Santos contra o Barcelona na terça passada. Então, assim, sentiu muito. Não dá para um time com a expectativa que tem o Botafogo e tudo, você ser um time que você deixa e você se abate tanto ao tomar um gol. Tomar um gol faz parte de um time profissional de futebol. O Botafogo se abateu demais, o Flamengo passou a não sofrer, fez o segundo gol de novo numa bola longa, em que o Pedro consegue gerar a falta e a expulsão do Barbosa. E aí tem um pouco do mérito do Léo Pereira, tem um pouco da dificuldade do Raul em chegar. Acho que era uma bola para um goleiro de primeira prateleira, ele tem a obrigação de chegar nessa bola. E aí no segundo tempo, já com o Botafogo com 1 a menos, e só para pontuar, vamos falar sobre isso aqui. Um Barbosa completamente destemperado. Completamente Ele destemperado. estava meio ensandecido hoje, né? E até eu vi aqui alguns torcedores do Botafogo querendo reclamar no Twitter, dizendo, e vários torcedores do Botafogo dizendo, cara, hoje eu não tenho que falar de arbitragem, o Daronco fez certinho, a culpa tá na conta do Barbosa, que entrou completamente descontrolado, e aí o Flamengo fez o 3-0 no comecinho do segundo tempo, o Botafogo ainda tentou dar uma reagida aqui, e acho que os 20 minutos finais foi um domínio completo do Flamengo, que poderia inclusive ter aumentado. em 3 jogos pelo Flamengo, Leonardo Jardim foi campeão carioca, ganhou do Cruzeiro jogando bem, 15 finalizações pro Flamengo no jogo e atropelou o Botafogo dentro do estádio Newton Santos. Mais do que isso, Flamengo iguala o número de pontos do Palmeiras e está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que começou a temporada tão modesto, mal na verdade no Brasileirão, com o Leonardo Jardim, 100% de aproveitamento, vitória sobre o Cruzeiro, atropelo no Botafogo e agora o Flamengo já tem o mesmo número de pontos daquele que é sempre o seu grande rival na briga pelo título, o Palmeiras. O Flamengo do Leonardo Jardim chegou e o Flamengo do Leonardo Jardim, é bom a gente deixar claro, ganhou o quê? Verticalidade. É um Flamengo mais vertical, é um Flamengo mais objetivo. Eu listo aqui, no primeiro gol do Flamengo, metida de bola, do Léo Ortiz pro Varela. Depois, teve uma metida de bola linda, um lançamento do Jorginho pro Samuel Lino. Samuel Lino perdeu. Logo em seguida, Paquetá dá o lançamento vertical pro Varela, Varela pro Pedro, gol. É um Flamengo mais objetivo, é um Flamengo mais vertical. Se tinha uma coisa que estava incomodando no Flamengo do Felipe Luiz no começo da temporada, e eu fui contra a demissão dele, é bom deixar claro, mas era aquele bando de toquinho pro lado, sem uma objetividade. E o Flamengo do Leonardo Jardim já mostra ser mais objetivo do que o começo de temporada do Flamengo. E o cara chegou para ter paz, 100% de aproveitamento no Brasileirão por enquanto, com 2 jogos difíceis, Botafogo e Cruzeiro, e um título carioca na final contra o Fluminense, que não jogou bem. Mas outra coisinha, que é bom de deixar bem claro, uma defesa muito estável com o Léo Jardim, e que vinha muito mal no começo de temporada.
O Flamengo do Leonardo Jardim não sofreu gols em 3 jogos contra adversários que costumam fazer gols: Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. O cara chegou tirando onda. Vamos ver a sequência do trabalho. Primeira coisa que a gente tem que falar, e eu já destaquei isso aqui no vídeo de quinta, quando a gente repercutia a vitória contra o Cruzeiro, é do nível de compactação. Isso também me chamou a atenção ontem, que o Flamengo vem apresentando agora nesse início da era Leonardo Jardim. Então é um time hoje com a sua área mais protegida, é um time hoje mais próximo, os jogadores estão mais próximos entre si, e isso ajuda muito na construção, na criação, em jogadas por dentro. E é um time que diminui muitos espaços e não está tomando gol. O Flamengo não tomou gol do Fluminense, não tomou gol do Cruzeiro, não tomou gol do Botafogo. Então nós estamos falando de 3 jogos seguidos sem tomar gols, de uma defesa mais protegida. Os zagueiros vinham mal no início da temporada. Léo Ortiz, principalmente, Léo Pereira também, os zagueiros não vinham convencendo no início da temporada. Os melhores eram os não titulares, né? Então, Leonardo Jardim percebeu que precisava, além de mudar a forma como o time atacava, ele também precisava organizar esse time defensivamente. E se você for lembrar de 2025, Fabrício Bruno e Vidalba do Cruzeiro tiveram um ótimo ano nas mãos do Leonardo Jardim. Fizeram um ano incrível, né? Fabrício Bruno indo para a seleção brasileira mais de uma vez, foram muito bem, muito elogiados, como uma das melhores duplas de zaga do Brasileirão, muito também mérito do Leonardo Jardim. E foi um Flamengo também que do meio para frente se organizou, teve posse de bola maior do que o Botafogo, não foi uma posse de 70%, 80% esmagando, mas foi uma posse de bola, né, maior do que contra o Cruzeiro, por exemplo. Então foi um time que conseguiu circular um pouquinho mais com ela, mas não foi, o Jardim falou sobre isso na coletiva pós-jogo, que não gosta de posse de bola inócua, inefetiva, acho que é inócuo o termo que ele usa. O Flamengo não foi esse time, o Flamengo foi um time objetivo. Mesmo não tendo tanto a bola, ele tinha um pouco mais a bola do que o Botafogo, e quando tinha, não era assim um volume imenso de oportunidades. O Flamengo acertou 6 bolas no alvo no jogo, mas o Flamengo foi eficiente. De 6 bolas no alvo, entraram 3. E de novo o Flamengo fez um gol muito rápido. O gol do Pedro é ali com 5, 6 minutos contra o Cruzeiro. O gol ontem do Samuel Lino foi com 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 12 minutos. 12 minutos de jogo. Depois do Botafogo tentar 2 escapadas lá, o chute do Matheus Martins, o Arthur Cabral finalizando torto, né? Vamos falar de Arthur Cabral daqui a pouquinho e também de Barbosa, serão temas centrais no jogo de hoje. Você teve o Flamengo saindo na frente de novo muito cedo, de novo com 12 minutos de jogo. O Varela participando dos 2 gols, o Paquetá jogando mais centralizado, o Carrascal pela direita, o Arrascaeta ficou no banco, e você tem ali um controle de carga a ser feito, e aí a gente pode falar sobre isso também. É visível, aí se você não quiser concordar e disser que é só o efeito Jardim, que era o Felipe Luiz que não fazia os caras correrem, aí tudo bem, pode brigar com a imagem à vontade. Mas é visível a melhora física do Flamengo, algo esperado e que a gente está falando aqui no canal desde janeiro. Muito cruel, a temporada anterior, quase 80 jogos, até o dia 16, 17 de dezembro, o time jogando no Catar, voltou antes da hora esse ano, para limpar o que os meninos do Sub-20 fizeram no Carioca, e aí deu no que deu. Fisicamente, vários jogadores numa rotação abaixo, e agora você começa a ver os níveis físicos do Flamengo melhorarem jogo a jogo. Isso é crucial para qualquer equipe. Você pode ter a qualidade que for, você pode ter o talento que tiver à disposição no elenco. Se você não tiver perna, você não suporta uma temporada tão exigente como a temporada do futebol brasileiro. Jardim, boa noite. Parabéns pela vitória. Nesse início de trabalho, uma coisa que chama atenção já é o trabalho defensivo do Flamengo, né? O Flamengo chega mais um jogo sob seu comando, sem sofrer gols, e se apresenta um time muito organizado, que sofre muito pouco risco defensivamente. O que você pode falar sobre esse trabalho defensivo, esse início, se você está focando mais realmente nessa organização, e o que você mais gostou do jogo de hoje? Obrigada. Bem, boa noite a todos. Em relação a esse aspecto defensivo, eu acredito que uma equipa da qualidade do Flamengo também tem que ter essa variável, que é defender bem e estar bem colocada dentro de campo. Os jogadores estão tendo uma atitude em termos coletivos que forma um maior equilíbrio à equipa, principalmente na recuperação defensiva, na pressão sobre a bola, e isso tem-nos ajudado a ser uma equipa mais compacta. E essa compactação entre linhas e
e no espaço lateral, permite-nos o adversário, como hoje, o Botafogo é uma equipa que tem médias de 6, 7 tiros ao gol e hoje teve uma bola no gol. E em termos defensivos eu acredito que a equipa está evoluindo, porque era uma das ideias, mais do que estratégias, era a atitude e a organização dos próprios jogadores, e os jogadores estão a ter uma atitude impecável, principalmente em termos defensivos, muito bem. Em termos ofensivos fizemos 3 golos, primeira parte muito boa, depois com certeza com mais um foi muito difícil para o Botafogo, e nós também com 3-0 acabamos por gerir um pouco mais o jogo e também tirar alguns jogadores que estavam sobrecarregados dos 3 jogos em 7 dias, como era o Jorginho, como era o Arrascaeta, já ficou de fora, e tiramos o central, o Léo também estava um pouco carregado, com o Alex. Fizemos uma gestão também do elenco. Oi, Léo, aqui, David Sharp, parabéns pela grande vitória, mais uma. Eu queria te perguntar se... É que eu não tinha entendido quando você falou que ia trocar o time bastante. Você pensa em ter 2 times em campo, alternando, por exemplo, um time A e um time B, ou você pensa em mudar sempre a cara do time, a formação para cada situação e não ter um time base? Porque muito se fala em ter um time base ou não ter um time base, né? Muitos torcedores gostariam de ter aquele time como teve vários tão conhecidos, né? Do goleiro ao ponto esquerdo. E qual é a sua característica? Você pensa em ter um time base ou 2 times base, ou mudar conforme o jogo? Sinceramente, eu não gosto de divisão. E quando nós temos 2 times, estamos a fazer uma divisão do elenco. Eu não sou treinador de fazer divisões no elenco. Sou um treinador mais de unificação do elenco. Isto quer dizer que hoje houve 3 que não jogaram no último jogo, jogaram hoje. Já no jogo anterior mudei também 3 jogadores. Não estar a trocar, porque a base de uma equipa é sempre a sua solidez em termos de processos, e estarmos a alterar isso também às vezes cria dificuldades, mas com certeza que toda a gente pode entrar e fazer bem, porque tem qualidade, porque nós temos 2 opções por cada posição, temos jogadores de qualidade, quando entram também conseguem concretizar bem aquilo que são as ideias coletivas da equipa, nos princípios defensivos e nos princípios ofensivos. Sou mais um apologista de unificar o grupo, e com certeza que podemos trocar. Hoje saiu o Léo, entrou o Vitão, saiu o Alex, entrou a Ayrton, e este tipo de situações no futuro vai acontecer mais. Alguns dos jogadores dos que jogam mais vão jogar menos, vai entrar outros, porque a gente precisa do elenco todo para a época desportiva. Mas não gosto de divisão tipo equipa A, equipa B, não gosto de ir por esse caminho. Não vamos mudar, vamos ver, consoante as necessidades, consoante a recuperação que existir. O que eu acredito é que dentro do elenco não há equipa A nem equipa B, existe um elenco, que com certeza talvez alguns estão a jogar mais agora, no futuro vão jogar menos, uns estão a jogar menos, vão jogar mais, e é assim que funciona o futebol. É difícil mantermos aquele 11 sempre ao longo de 11 meses, como é o campeonato brasileiro.